chegamos a mais um Gambito da Rainha, com essa rainha maravilhosa, essa mulher extraordinária, minha amiga Laodiceia. Seja bem-vinda, Laodiceia. Joyce, não tô nem acreditando. É verdade. Assim, só a gente sabe, né? As Então, nossas agendas, gente, é difícil. foram muitos convites, né? Mas, Joyce, vou chegar, vai chegar a hora. E hoje, né? Estamos aqui nesse grande dia, uma alegria imensa, uma satisfação, principalmente estar aqui ao seu lado, né? A gente sabe dessa mulher forte que você é, Obrigada. motivadora, incentivadora, e é sempre bom estar com você. E aqui no Gambito da Rainha, né, a gente vem assistindo, vem acompanhando, e hoje, né, tô aqui emocionada, inclusive, de estar aqui com você. Eu que me Quero sinto feliz. iniciar parabenizando, viu? Tá lindo, sempre, cada um episódio mais bonito do que o outro, né? Cada uma história de todas as mulheres que vêm Impacta, aqui. né? Traz histórias impactantes e parabéns, viu? Muito lindo, maravilhoso e continua sendo Gente, ela fala que tá esse. emocionada, mas na verdade eu estou emocionada, porque a nossa trajetória é longa, né, Laodiceia? A É, gente começou novinha na política. história. E tem história, muita história para contar. E uma amizade, assim, muito verdadeira. Acho que existe amizades verdadeiras entre mulheres, né? É porque a Existe. gente pensa que num mundo tão complicado, tão difícil, vendo essa competitividade. E a nossa principal luta, né? A nossa principal bandeira é levantar a bandeira da sororidade. Só que de verdade, não só na fala, mas nas atitudes, nas ações, É o mais importante, naquilo que né? a gente faz, No né? dia a dia, é o que a gente precisa fazer. Não é só falar, É né? verdade. Fazer acontecer. Então, o que a gente vê, a gente sente muita falta disso, É Joyce, no dia a dia, verdade. principalmente no mundo que Muito. vivemos, Uhum. no ambiente que a gente vive. A gente precisa muito que as mulheres, né, precisa ter esse olhar da sororidade. E a gente, em pequenos detalhes, pequenas ações, né? Você perceber isso. Então, é necessário sororidade. E me conta um pouco, que o público quer saber quem é Laodiceia, esse nome tão bonito de uma igreja de Apocalipse, né? Sete Eu igrejas da Ásia, cresci nome ouvindo esse bíblico. nome. Aí quando eu cresci, fiquei adulta, conheci a Laodiceia. E Oi. tá aqui. Aqui, Laodiceia, é igual a Bíblia, Laodiceia com O, né? Então, Joyce, às vezes é difícil falar, né? Da A gente, né? gente, é difícil. Mas eu sou essa mulher simples, né? Aguerrida, sempre alto astral, assim, né? Sempre de bem com a vida, né? Mesmo diante das dificuldades, dos problemas, mas a gente sempre está ali buscando vencer, ser vitoriosa e com uma missão, né? De levantar outra mulher, de motivar, incentivar. E eu falo que isso é uma missão, né? Verdade. Falo que nós parecemos muito, né, em relação a isso. Você quer ver alguém, chega com um projeto, né, Joyce, e fala, olha, eu tô com isso aqui. A É com gente, a gente mesmo, né? é. A gente A levanta gente tenta mesmo. segurar, mas não aguenta. Tem hora que eu me vejo assim, eu me empolgo mais do que a pessoa, Aham. assim, que tá ali com o projeto, né? Dona do projeto. Mas, então, Laodiceia é a mãe, né? Tenho duas crianças, o Ranulfo Rui e a Laure, esposa, né? Filha, tenho a minha mãe, que eu cuido, né? Então, é política, né? Jornalista, sou da área da comunicação também. Então, assim, e a gente, eu falo, se reinventa todos os dias, faz de tudo um pouco, né? E É tudo que vem a verdade. gente consegue, né, ali realizar. E a Laodiceia é isso, é uma mulher cristã, né? Tem muita fé em Deus e guerreira, né? Lutadora. Sim. E Laodiceia, é engraçado que eu lembro de você, a primeira vez que eu te vi, a gente estava numa campanha política, só não vou falar política, porque não. A gente estava numa campanha política e você tinha uma salinha pequena que você pegava os currículos do povo e o povo ia lá, levava o currículo, a gente ficava dentro de um porão, assim, a gente descia, lembra? É, E aí você pegava os currículos e aí era a mulher do. Menina, a Laodiceia fazia o. Assim, que eu posso dizer o barulho naquela salinha pequenininha, ela tinha mais de não sei quantos currículos você teve, acho que pegou uns 500 currículos ou muito, mais. não, muito
Muito mais, né? E aí, o que ela fazia com isso? Ela conversava com os empresários e conseguia emprego para as pessoas. Era só uma força de vontade de fazer acontecer, né, É, Laté? e consegue, a gente consegue. Eu E foi assim que você conseguia, começou, né? foi assim, eu consegui ajudar muitas pessoas. Uhum, Eu sempre fui assim, Joyce. Aonde eu tô, eu tento abrir espaço para outras pessoas. uhum. Eu não vejo só para mim, entendeu? Só pro meu lado. Eu acho que, eu falo que é uma missão mesmo, é um dom que Deus dá pra gente, de sempre estar ali para ajudar alguém. E eu ficava olhando e Então, falava, meu Deus, que lindo, como é que ela consegue fazer tudo isso? E a gente era bem nova, eu acho que a gente tinha 20, não, menos de 20, acho que... vamos É, falar dessa idade aqui, né, Joyce? Mas então, era um trabalho muito gostoso de se fazer, porque eu sempre gostei de fazer isso. sim, Quando você fala de gosta de ajudar, gente. gosto de Uhum. gente, gosto de ajudar as pessoas. É algo que me deixa feliz. É quando eu chego em casa e falo, eu consegui ajudar fulano, 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 entendeu? Então, assim, aquilo me completa. Então, até hoje, eu tenho histórias de pessoas que às vezes eu encontro na rua e falo, olha, Odisseia, eu tô aqui até hoje, que você, né, Uau, conquistou deve pra ser uma mim. alegria, né? Às vezes eu escuto, né, de pessoas recentemente, um primo meu falou, Laodiceia, daí fiz um Uber aqui com a mulher, ela falou, olha, você é primo da Laodiceia, né, ela me arrumou um emprego, até hoje eu não esqueço. Então, sempre a gente, né, tá ali ouvindo E o emprego histórias, impacta a vida, né? Porque as impacta. pessoas impactam a vida, a família, é uma coisa assim extraordinária. Esse foi um sempre trabalhei, né, com essa bandeira, esse lema, né, ensinando a Sim, pescar, não dar o peixe, sim. mas ensinar a pescar, era abrir oportunidade de capacitar, né, a pessoa, né, se preparar para o mercado de trabalho e ali você conseguia abrir portas, né, então às vezes tinha empresa que me pedia, ela disse, ah, manda aí 15, 20 pessoas, aí eu enviava, as pessoas, né, fazia fazia entrevista, né, e E aí você nem você fez, alocava. nem fez RH, você fez jornalismo, né? Na Foi época. jornalismo. Vai ser amava fazer isso. E me conta um pouco, Odisseia, como é que foi a sua infância? Foi em Brasília? Não, a minha infância foi na Bahia. Na Bahia? Que Eu sou cidade? de Irecê. Ah, Irecê. Irecê, Eu gosto de Bahia. Irecê É demais. conhecido como a terra do feijão, né? Na Tem época, Irecê e hoje não Chique-Chique. mais. É próximo, É Chique-Chique. próximo, né? É Ali. próximo. Então, assim, eu fui criada ali, né? Uma família muito conhecida dos Dourados, né? Hoje, quando fala nos Dourados, todo mundo conhece, é uma família muito grande na região, né? E hoje eu não tenho mais o meu pai, né? Mas é Aham. meu pai, né, minha mãe, meus dois irmãos, né? Lá Oséias, é soja, né? lá O é que manda lá. feijão. Feijão, lá é Feijão. feijão, é mesmo. É a terra do feijão, conhecido como a terra do feijão. Se eu falar Irecê, todo mundo fala terra do feijão, Quase que eu morei em entendeu? Irecê, sabia? Foi? Foi, porque a gente morava, acho que em Barreiras ou Salvador? Salvador. Aí tinha que escolher Barreiras ou Irecê. Aí chegou aí em Irecê, fomos lá Nossa, em Chique Chique. Meu pai era da Conab. Não sei se você lembra, entre Chique Chique e Irecê tem, tem os, como é que fala? Os galpões da tem. Conab ali, distribuição de alimentos. Ele Muito era grande. gerente da Conab, gerente geral ali daquela Hum, região. Mas aí terminou que ele foi transferido para Barreiras, na Bahia. E eu Barreiras. amo a Bahia. A Pertinho. Bahia é É. muito legal. Ai, gostoso demais a Bahia. Minha família toda lá, né? Tem a família do meu pai, Depois da eu vou minha te mostrar mãe. as fotos de lá, de Irecê, que eu Ah, tenho. Eu eu tenho também. foto Ó, até hoje. Joyce, eu nem sabia dessa história, tá vendo? Ó, Aí, gente, fazendo tantos descobertas anos, aqui. é Meu Deus verdade, é do céu. verdade. E como é que Saber foi, da assim, sua origem, né? infância lá? Um interior, né? Como é que é, assim, crescer, assim, dentro do interior da Bahia? Joyce, assim, agora passa uma fita, assim, na É. cabeça da gente, né? Um filme. É, é muito, muito bom. A Bahia é muito tranquila, né? Assim, É, não se via essa coisa de é quente, é violência, gostoso. de você estar brincando nas ruas, muitas amizades. E a minha infância, eu brinquei muito, eu curti muito, eu vivi muito a minha infância. É, algo que me recorda, assim, que eu vejo, que eu tiro para hoje, que eu sempre tive o espírito de liderança, É mesmo? Aham. desde criança. Então, o que que eu fazia nas horas vagas, né, no período da tarde? Eu estudava de manhã, eu reunia as minhas amigas, todas na rua, amigos, todo mundo, e eu montei uma escolinha lá em casa, no quintal de casa. Ah, Né? uau. O quintal da minha casa é muito grande, sabe como é que é, né? As residências na Bahia, né? Aham, Geralmente são sim, casas são grandes, grandes, pomar, espaçosos. É. é. E debaixo do pé de árvore, né? Ali eu tinha salas, tinha várias árvores, Gente, pé de manga, né? aham. Então, cada árvore ali era uma Era uma sala de matéria. aula.
Era Era uma uma sala de matéria? Ah, aula. uma sala. Era uma sala de aula, que aí eu dividia as turmas para não ficar tão grande para as professoras, tinha as professoras. Gente. E eu era diretora, só pra você ter eu era diretora. E eu tinha campainha, né, para o horário do intervalo. A minha Gente, mãe, que ela legal. ficava responsável pelo lanche das O crianças. lanche, oh meu Deus, que Ela legal. que fazia o lanche, aí ela já sabia, fazia jarrão de suco, bolo, entendeu? Era para dar na hora Aham. do lanche. E eu me arrumava, Joyce, eu achava engraçado. Eu me arrumava, colocava meu cabelo todo assim, do lado todo, e calçava, né, um salto, usava um salto alto, para ficar, né, imponente, diretora, né, toda bem e tal. Que Aí, massa. quando eu recordo disso, eu falo, gente, é de Desde infância, né, que criança. você E eu tem essa arrepiei, coisa, porque né? assim, eu acho que era a época que a gente ia se conhecer se eu fosse morar lá. E a gente Com terminou se certeza. conhecendo aqui. É, Como é pra que você é, né? ver, né? O O mundo destino. dá voltas e voltas, mas volta pro mesmo lugar. Que Mas foi legal. muito bom, E aí você assim. veio para Brasília na adolescência ou você passou a adolescência lá também? Não, eu cheguei com uns 14 anos, né? Primeiro veio meu irmão, Uhum. e eu já tinha um tio que morava aqui, alguns parentes, e Uhum. aí meu irmão veio, porque ele queria, né, sair também, já arrumar uma Ele é outra mais coisa. velho. Era mais velho. Mais velho. E assim, o meu pai adoeceu, né? Uhum. Ficou doente. E aí não teve mais condições de trabalhar, né? Meu pai era do comércio, né? Ele tinha um Uhum. açougue. E aí não conseguiu mais continuar. E aí meu irmão resolveu vir. Nisso que o meu irmão veio, a minha mãe veio logo em seguida para visitá-lo. Uhum. E cadê que minha mãe quis voltar? Porque ele não queria Sério? mais voltar. Aí ela Ah, só ligou lá em casa vambora. pro meu pai e falou assim: olha, arruma tudo aí, vem embora, porque Manassés não quer mais voltar. E aí eu não volto sem ele. Manassés, o nome dele? Manassés, Ixi, o nome todos eles dele. são bíblicos, né? Oséias, né? Aham. Oséias já faleceu, né? Tem 2 anos agora que eu perdi meu Sim. irmão. E aí ele não queria mais voltar. E aí, assim, foi coisa tão rápida, Joyce, que a gente ficou até sem entender, né? Mas tinha planos, né? Deus já E tinha você sofreu propósito. muito com essa mudança por causa das amizades? Sofri, Imagina? sofri, Aham. sofri bastante, porque eu falo que E foi que na ano? Bahia, Não, não é melhor falar do noventa ano, e que não vai falar cinco nossa idade. mas foi em 95. É, na época, eu recordo assim que foi muito sofrido, porque lá, na cidade de interior, eu falo que você não tem só amizade, você tem irmãs, você tem, sabe, família, É, lá é todo mundo muito próximo, os vizinhos, tudo junto, tudo é um ajudando o outro, é um povo assim, o nordestino ele é muito hospitaleiro, é sabe, é verdade. muito amigo, e nós dirigíamos uma igreja, né? Aham. Então, nós tínhamos aquela família mais próxima ali da igreja, os irmãos, as pessoas. Então, assim, eu tinha irmãs, assim, eu falo, minhas amigas, né? Aquelas amigas que a gente cresceu juntas Sim, ali, né? Uma próxima da outra. Então, foi muito difícil, foi muito choro, eu nossa, imagino. foi lágrimas demais. E quando nós E chegamos, eu era e minha cartinha que mãe, vocês mandavam uma para as outras? Eu cartinha, também. Quando eu a mudei de gente Brasília, tinha, eu mandava as cartinhas. Gente, era tão tinha, legal receber uma tinha cartinha. os diários, né? Tinha a Aham, papel de coleção, carta. papel de carta do Moranguinho, né? Eu gostava do Moranguinho. Eu também. Tinha as figurinhas que você, né? Trocava, fazia coleção. É, o Então, papel era de uma carta, fase ele vinha com muito o papel de boa. carta pequenininho, né? Também Era, o grande, vinha. e o pequeno, e o E a médio. gente tinha um caderninho também de recados, né? Que a gente Aham. escrevia. Nossa, bom demais. Quando cheguei foi muito, assim, foi muito doído, sofrido, porque para Imagino. você fazer uma nova amizade, para você conhecer um ambiente diferente, E todo uma mundo já se cidade conhece de diferente. pequena, e a gente se conhece. É, Passei por isso. Nossa. é. Mas as minhas amigas, elas permanecem comigo até Sim, hoje. São, assim, sim. as duas referências. Tem várias, mas, assim, Aham. aquelas que, né, amigas, irmãs mesmo, Aham. ali, carne e unha. Eva e Alcione. Ah, manda um beijo pra ela. É, Um beijo, Valciane, um beijo Eva e grande pra Alcione. vocês. É Eu vou muito bom. compartilhar com elas, É que a muito gente bom não ter esquece. amigas assim. E aí vocês vieram pra cá, pra Brasília, 14 anos, e aí você já foi logo trabalhar ou você ainda esperou um tempo, se formou e foi trabalhar? Como é que foi isso? Joyce, assim que eu fui para o segundo ano, né? Uhum, Eu fui procurar um estágio, né? uhum. E aí o meu primeiro estágio foi no Banco do Brasil, na 515 Norte. Ah, Foi o meu primeiro estágio. uhum, E com 3 meses que eu estava estagiando, eu recebi uma proposta da empresa, né? E aí fui ser supervisora de uma empresa terceirizada na época. Era Sistema de Atendimento Opcional, SAO, assim que quando começou aquele sistema dos aham. envelopes, que você fazia depósito pelos envelopes, pagava boleto pelos envelopes, você colocava no envelope, colocava lá no cash.
Recorda do seu Ah, tempo? não lembro. Fala na caixa eletrônica? No caixa Ah, eletrônico. sim, sim. Antes não tinha, né? Começou. Até hoje tem, né? Hoje tem, assim, mas é bem É mais, porque a gente usa né? Pix. A gente não sabe, não lembra Agora mais. Era do Pix. mudou muito, mas antes Aí era você fazia o assim. que com os envelopes? Aí a gente tinha que separar os envelopes Aham, todos, porque vinha de todas as agências. A central era 515 Norte e aham, recebia os envelopes de todas as agências. aham. Então a gente começava às 16 horas, a partir do momento que as agências fechavam, e ficava até madrugada dentro. É Às vezes mesmo? terminava 2 da manhã, 3 da madrugada. Meu Não tinha Deus. horário, assim, sabe? Eu pegava o Ainda último existe esse ônibus, trabalho? não tem mais, assim. Aham. Acabou porque era centralizado, era uma Agora empresa bota na terceirizada que máquina fazia. direto. É. Cada agência já Não, se mas agora vira. cada agência já faz. Até Aham, tem dentro, mas a agência já dá conta, aham, porque é só a agência. aham. Antes era todas numa só, entendeu? Nossa. Aí depois eles foram, né, adaptando, colocando cada Aí agência ter o vocês seu tiravam do sistema. envelope e davam baixa? Que A aparelho que gente vocês tirava usavam? Ah, tinha um sistema, né, e tal, aham. aí a gente Ah, já já era fazia o sistema. depósito, né, primeiro a gente fazia a conferência. Uhum. E a empresa, ela fazia toda essa conferência, já estava tudo preparado só para o caixa fazer, no caso, o servidor, o funcionário Aham, do banco é que fazia, que executava o serviço, aham, entendeu? Tipo, de fazer o depósito, a transação, entendeu? aham. E aí a gente fazia toda aquela preparação dos envelopes, né? E a gente tinha que Caramba. preparar também, selecionar todo o dinheiro, porque era dinheiro mesmo, né? Em Nossa. espécie, né? Tinha que ter as máquinas de contar o Sim. dinheiro, a gente contava tudo, fazia aquela seleção. E E você aí bem novinha. o carro forte ia buscar. O povo olhava para mim e falava assim, eu supervisionava uma bancada de mais ou menos uns 25 pessoas, a Aham. maioria homem. Maioria homem, acho que tinha umas 2, 3 mulheres. Ela tá no É, sangue a liderança mesmo. e aí, pra você ver, eu comecei, o meu primeiro O emprego emprego. foi liderar. E aí eu olhava aquela bancada e eles falavam, ó, posso ir no banheiro, tal, entendeu? Me pediam, posso, sabe? Porque eles não podiam ficar saindo, tinha que ficar ali, Aham. era a câmara em cima, porque a gente mexia com Com dinheiro, né? dinheiro, né? E aí eu vi a gente naquela tamanha responsabilidade, uns senhores, né, já de idade me pedindo pra... Eu falava, gente do céu, entende? Mas assim, já aquela responsabilidade Já desde o trazer a responsabilidade pra princípio. si. E aí eu liderei aquela Uhum. bancada e logo dali eu fui destaque da empresa, recebi um convite para fazer um trabalho, a empresa ganhou uma licitação na Caixa Econômica, e aí eu fui Uhum. ser supervisora da Reret Brasília, que na realidade representava 21 agências da Uau. Caixa Econômica, né? E Uhum. aí eu supervisionava, tinha que andar muito, Brasília, todas as agências eu andava, eu Então ia, você conhecia entendeu? Brasília com a palma da sua mão. Com a palma da minha mão, andava tudo aqui em Brasília, todas as agências, tudo, eu tinha que Teve uma ir, vez que a gente era nova, e aí eu falei assim, ah, Laudicea, é muito longe. Aí ela, pra quem tem carro, amiga, não existe longe. Lembra? Não sei se você lembra, porque minha Lembro. memória ela é muito fotográfica. Depois E que aí, inventaram o carro, depois não que. existe E mais aí, quando distância. você falou isso pra mim, a barreira sobre longe quebrou assim na minha cabeça. É mesmo. A gente tem carro, não existe Porque longe. antes não tinha carro, as pessoas iam É, de andando. outro transporte. Não é Transporte longe, não, amiga. era Falando, não é de. longe, amiga. Oxe, É, longe como longe? Não é longe, amiga. É bem ali. mas, A gente tá de carro, tranquilo. Pega um ônibus, tá tranquilo. Eu mesmo fiquei pensando, aquilo quebrou uma barreira tão grande como é que a fala? gente só vê aquela Hemisfério. visão, né, de É, distância, eu acho de que longe. o medo de andar, né? Porque mulheres, a gente é diferente. Mas as mulheres em si, elas têm medo de andar na rua, tem medo de andar sozinha. A gente sempre estava acompanhado com uma colega. Pra Sempre ir no assim. banheiro tem que ir com uma amiga. É, Mas isso é aquela codependência mesmo. Agora, quando a gente se independência. vê livre, né? Isso me deu uma liberdade, porque assim, eu tinha medo de ficar andando sozinha e tudo. Quando você falou isso, parece que quebrou uma barreira assim na minha cabeça. Naquela Eu tinha época. isso já, isso não sei porque era muito costume ali, né? A cidade pequena, Aí sempre você você tava com visitou alguém, várias. sempre É, caminhando. Mas assim, quando eu quando cheguei em chegou. Brasília, É. quando eu fui fazer a entrevista, por exemplo, eu não conhecia, né, nada aqui, né? Então, cheguei, eu lembro que eu peguei um ônibus, né, para 15 Norte, e aí eu perguntei, né, uma menina, "Ei, quando chegar nessa parada aí, Você da me ajuda? 15, Você você me me ajuda? É, ajuda? eu também já fiz Como é muito que isso. faz para parar aí e tal?" E, não, eu vou descer lá, eu te ajudo, sabe? A gente aquele, né, Ai, aquele medo medo de de errar, passar e passar do passar no horário. horário e passar da parada.
Enfim, assim, graças a Deus abriu as portas em tudo e tudo deu certo. E eu sempre busquei essa independência. Eu nunca fui dependente, sabe? Da minha Aham. mãe, por exemplo, assim, vou tirar minha identidade, vou precisar que a minha mãe vá lá comigo tirar. Não. Eu Uhum. agendei, fui lá, fiz minha documentação, sabe? Sempre assim, sempre Eu lembro busquei da minha essa primeira independência. identidade, eu tirei em Salvador. Eu acho que eu tinha 12, não, 13 É, anos. tirei no Gama Quando já. foi aqui em Brasília, não precisava de identidade, mas É, Salvador era uma mega cidade. E quando a gente cheguei lá em Salvador, gigante, gigante, todas as crianças tinham identidade. Aí tinha a minha irmã mais novinha e eu com 12 anos, não vou falar o ano, mas eu tinha 12 anos. E aí, meu Deus do céu, foi tão legal, porque eu fui pra fila, quando eu recebi aquele documento, eu tenho uma identidade. Como é que foi essa sensação quando você recebeu? nossa, já assim, né, toda poderosa, né? Falou, eu tenho meu documento, porque antes era certidão de nascimento, que você E a foto andava, é né? feia, né? Amiga? Quando a gente olha a foto assim, a foto três por É, eu quatro ainda tenho, eu tenho a minha primeira Tem? identidade, Ai, que tenho, eu guardo, legal. é. Quando Mas eu é legal. completei 18, 17 anos, tive que trocar, porque muda a carinha, né? Quando a gente tem É, 12 anos, muda. muda a carinha. Mas lá a criança tira identidade. Tira, meus Aqui, filhos eu tirei. aqui agora eu tirei É, também das eu crianças, né? tirei, dos bebezinhos. É, Bebezinho. uma Mas, gracinha. mas daquela época não precisava, a gente não precisava Não aqui em precisava. Brasília. Mas Salvador, minha filha, é gigante, gente pra tudo quanto é lado, as crianças se perdiam, então eles exigiram que as pessoas tirassem identidade. E eu tirei minha primeira identidade lá em Salvador. Foi muito bom. Bahia, né? Quase baiana Bahia, você, quase hein? baiana. Morei 4 anos na Bahia, mas foi 4 anos mais marcantes da minha vida. Ai, maravilhoso. Porque Bahia é história. comida, costume, tudo isso. Aí eu aprendi uma coisa. Minhas raízes são nordestinas. Minha mãe do Piauí, meu pai do Rio Grande do Norte. Uhum, E por que que eu amava tanto a cultura? Porque tá no sangue, né? tá no sangue. Então, assim, eu amo Brasília, Brasília é minha cidade. Assim, Nordeste, né? Tem muita agora, cultura. agora o Nordeste, filha, é muito bom. É, Aquele povo, é um aquele calor sonho, né? humano, aquela coisa É assim, eles são gostosa. muito hospitaleiros, São. sabe? Eu tive Ainda mais no assim, interior, o né? meu Quando eu fui pai, pra por exemplo. Barreiras, meu Deus. Eu aprendi muito, assim, com meu pai. Eu sou ele todinha. É mesmo. Ele tinha um jeito, assim, Joyce, sabe? De acolher todo mundo. Podia alguém Ah, passar lá na porta que ele já chamava, entra aqui. é o seu cara mesmo. E é assim, ó, vem cá, vamos almoçar com a gente, vem aqui pra cozinha. Né? Falar com minha mãe, coloca água no feijão, aquela coisa, né? Tem gente que vai almoçar aqui. Não, vamos ficar. Não, vou embora. Não, vai não, você não vai sem O almoçar. pai desse Você não jeito. vai sem comer, você não vai, entendeu? Então, assim, é acolhimento mesmo. E olha que sem fazer acepção de pessoas, nem conhecia quem tava ali, sabe? E chamava, e entrava e ficava dentro de casa ali, sabe? Meu pai também Não fazia tinha isso. malícia, sabe? Hoje Sim. tão difícil, né? De É. você ver isso, mas Até mesmo questão de energia, né? Naquela época, não sei se é que a vibração da inveja era menos. Porque a gente botava o povo dentro de casa, não ficava sem prosperar. Hoje, se você botar uma é. pessoa, Meu não, Deus. fica de olho nas suas coisas ali, esquisito. Mas me conta, amiga, como é que foi então essa questão? Aí você foi na sua adolescência, fez esse trabalho e já virou na vida adulta, né? E aí tem uma parte da sua vida que tem uma virada aí de chave, né? A gente fala que o Gambito da Rainha, ele fala sobre tabuleiro, colocar você no jogo da vida. É. E qual foi essa virada de chave aí? Você entrou nesse mundo nosso aí. Você vai falar melhor do que eu. É mundo político, né? Você É! quer falar. Eu fui num podcast recente, né? E aí eu até brinquei com ele. Falei assim, ó, tudo menos política. Sério? Olha que tu É, vai falar para essas mas mulheres. existe um podcast com esse É? nome, O Tudo Menos nome. Ah, que Política. legal. Mas é tudo política. É Aham. só realmente para disfarçar, entendeu? Aí você entra, Aham. quando chega lá é só política, é Ai, só que política. legal. É bem interessante. Mas eu falo assim brincando, mas para mim é gratificante falar da trajetória, da nossa história, né? Chegar até aqui, por você passar por tudo isso, né? E você, né, superar, você falar, olha, foi bom a experiência, valeu, entendeu? Cresci, né? Então, assim, a gente tem que ter orgulho, né, da nossa trajetória. Jamais Sim. falar, que do passado, não gosto de falar do passado, mas Porque a política, ela por muito tempo é muito criminalizada, né? As pessoas já olham assim mas pra gente. é,
Mas e aí, quando foi Mas, isso? assim, Me Joyce, eu conta. acho que já era predestinado, já, assim, né? Sim. Porque você vê, desde a infância, eu falando aqui, você vê de liderança, liderança, Uhum. liderança. Então, eu sempre, só para você ver, dentro da igreja, né, desde a infância, ali, eu com 9 anos de idade, Joyce, eu liderava 53 crianças. Olha só. 9 anos de idade, a idade da minha Caramba. filha hoje. Ah, E eu ia na casa dos pais e pedia aos pais para liberar os filhos para ir para o ensaio da igreja comigo. E eu falava: olha, eu sou responsável, eu fico na minha responsabilidade. Olha só, você como mãe, você deixava o seu filho na criança. responsabilidade de uma criança de 9 anos. E eu fazia isso, eu liderava as crianças, né? E comecei. E assim, eu brigava com meu pai quando chegava em casa, eu não tinha oportunidade. Que eu tinha que ter oportunidade. A alegria minha era pegar no microfone, cantar, falar, fazer alguma E coisa. você cantava? Cantava. Olha. Eu Ah, cantava, eu louvava na igreja, né? Mas assim, eu uhum. sempre tive mais o dom da palavra mesmo, de Sim. falar, né? Então, eu também. De ministrar. Eu cantava no coral, mas eu era péssima. Mais o E dom eu de pregava ministrar. muito quando era criança, adolescente, adulta. O começo da idade adulta eu pregava muito, 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 muito. Mas quando eu ia cantar, minha irmã, não dava certo. Eu tentei, né? No canto, né? Mas Minha aí eu vi família que inteira era fé canta. na Minha família inteira é da igreja, palavra. né? Então todo mundo canta, desde o pequenininho ao grande. Nasceram tudo com a voz assim, plim! É. Fizeram aquela voz linda, sabe? Aquela voz maravilhosa. Aí, a vez da Joyce. Mas eu canto, eu tento, eu canto, de vez em quando eu tento. Eu comprei ganhei um violão, na Uhum. realidade, né? E tá lá, de vez em quando eu Ah, pego. Mas ah. é bom, eu acho que é de tudo assim, experimentar um pouquinho, É né? Tentar. gostoso. Agora ajuda demais, tem os playback, E né? outra coisa, Tem. minha voz sempre foi fina. E aí não É, tinha vaga do coral. Eu fui no coral de Salvador de 100 e poucas vozes, lá do Osana Music, não sei se você lembra. hum, E aqui era Osana Brasil. E aí eu não tinha vaga para soprano. Eu tive que ir pro contralto, forçar a voz no eu contralto, mas foi participava do muito bom coral para também. aprender, para poder aprender. Era contrato também. Mas me fala a virada de chave, quando Ah, foi? tá, tá. E então, e aí quando eu cheguei no Novo Gama, Goiás, né? Uhum. E aí lá, interessante, assim que eu cheguei, você vê, Ah, ainda já não era tô. emancipado o município, estava na Ah, é verdade? emancipação, É? estava na emancipação do município, Ele era porque lá ligado a qual pertencia a município? Lusiânia. Lusiânia? Pertencia a Lusiânia. Então, foi aquela região toda, estava em emancipação. E aí eu já recebi o convite para participar da política da cidade. Eu, gente, novinha, né? Ainda tinha o quê? 16, 15, 16 anos. E aí eu entrei ali, né, naquele grupo e a Aham. gente fazendo política e tal. Aí, assim, da emancipação Lutando já pela teve eleição, emancipação. aí Uhum. já teve a primeira eleição, né? Aí eu já participei ali da primeira eleição, já comecei a participar de partidos, me convidaram para fazer parte de um partido. Uhum. E eu fui como secretária, e aí a Você gente. foi secretária de município? Não, partido. Partido, tá? No No partido, partido. né? Aham. Comecei no partido e tal, você vê, ó, desde o início Novinha. partidária. Aham. E aí fiquei aí ajudando e participando da política já, do movimento. Mas eu comecei numa igreja, né, que tinha bastante jovens, então Uhum. rapidinho eu fiz muitas amizades, Uhum. já familiarizei logo com o povo, tudo e tal. E aí dentro do grupo, né, tinha um jovem que gostava muito de política, e aí, né, caminhamos juntos com aquela equipe e ajudamos a eleger um vereador e tudo. Aí na próxima eleição, né, que já foi a segunda eleição, ele colocou o nome dele como candidato, né, Aham. pré-candidato na época, e aí nós começamos a ajudar, a trabalhar, e que nós trabalhamos mesmo com Gente, força, né? legal. E eu Uhum. era da mocidade, ele também, e aí eu fiquei como vice-líder da mocidade, já liderando também, sempre na liderança, não tem como, né? Onde eu vou, ali me convidava, fazia parte da liderança. E eu participava de tudo da igreja, né? Grupo de Aham. teatro, grupo de evangelismo, né? Ajudava nos grupos de adolescentes, no grupo das irmãs, tudo eu participava mesmo ali ativamente, né? cem por Uhum. cento na igreja. E, e aí a gente pegou, não, vamos trabalhar, né? O nome dele era Maurício, né? E aí Maurício. o que aconteceu? Próximo de ele registrar a candidatura, ele faleceu. Teve um Como? acidente, Um ele acidente? voltando de Brasília para o Novo Gama, na br Nossa. quarenta, e aí um caminhão, né, chocou no carro dele e ele faleceu.
Então, um jovem, né, de 22 anos, 22, 23 anos na época. E, assim, foi muito difícil pra gente. Foi um Nossa, imagino. baque, foi muito mesmo doído, muito sofrido. Ele era muito, né, assim, Ativo. ativo, amigo ali, né, companheiro junto com a gente, a equipe, o grupo, tá todo mundo empolgado, entusiasmado, vamos eleger Maurício. E hoje a Câmara tem uma homenagem, né, fez uma homenagem, a Câmara de Vereadores hoje chama, né, o nome dele, tem a homenagem ao É. nome dele, Maurício Leite Rodrigues Freire. E aí deu aquele baque, né, em todo mundo, no grupo, né, na equipe. E aí, como nós já tínhamos um grupo formado, eu fazendo parte ativamente do partido e tudo mais, aí surgiu, né? Não, Laodiceia vai ser candidata, Laodiceia, coloca a Laodiceia como Meu Deus, e candidata, que aí? aí ela, né, tem que ter alguém para dar continuidade. E começou, né, eu falei, não, mas eu não e tal, mas eu já fazendo um trabalho social, você nem Sim, sem perceber, perceber. sem perceber. Teve um empresário na cidade que começou a me ajudar, eu Uhum, distribuía cesta básica na frente lá uhum. de casa. Aí o povo começou a ir, eu dava cesta básica e tudo. Aí o pessoal falou, E sério, sem por que você não saber. sai candidata? Aí começou a fazer fila. Minha mãe, minha filha, que é isso? Daqui a pouco você não vai atender todo mundo, você não vai dar conta. Uhum. Aí, mas eu sempre fiz isso. Eu sempre Sim, ajudei, sempre gostei de fazer, né, esse sim. trabalho social. Foi a consequência, né? E aí, a consequência aí, o nome foi, né, o povo falando. E aí, eu trabalhando aqui na época em Brasília, né, e Aham. tudo. E aí, na reunião do partido e tudo, Laodiceia, pré-candidata a vereadora. Eu, quê? Eu tomei um susto, né, assim. Aí eu me vi só um empurrão, como se fosse um empurrão, assim. Aí eu falei, eu vou ver o que que dá esse negócio. E fui. E aí, Foi eleita. sem conhecer quase ninguém, né, sem ter nenhum carro, assim, Fez veículo, a campanha a trabalhando pé. aqui, Meu e Deus assim, do uma céu. dificuldade. Aham. E tive 206 votos. Fiquei como suplente. Suplente. A primeira eu Aham. fiquei como suplente. Mas assim, eu vi um político e ele falou comigo assim: você imagina 206 pessoas, uma fila, É, 206 muita gente. pessoas. Meu E isso Deus. marcou, eu falei, realmente, são 206 pessoas que acreditaram em mim. Então, plantei, ficou. Aham. E aí eu falei, não, vou tocar minha vida, não vou mexer com isso, não. A política, na primeira, eu sempre gostei de política. Aham. Joyce, Desde sempre pequena, eu gostei, também. desde pequena. Só para você ter ideia, eu vi as propagandas eleitorais na rádio, porque lá não tinha na TV, em casa não tinha TV na época, era Aham. rádio mesmo. E aí as minhas amigas até falavam, olha, você tá ouvindo isso aí? Você tá... Entendeu? Não, porque eu gosto, tava ali ouvindo, entendeu? Então, era desde criança. Quando minha mãe me procurava, eu tava nos comícios, na época tinha Eu comício, também era desse showmício, jeito, e acredita? eu corria pros comícios, mas eu ia para ouvir os discursos. É. Olha só, porque assim, o povo gostava de showmício, para ir pro show, né? Eu não, Uhum. era para ouvir os discursos dos políticos, eu gostava de ouvir os Eu discursos. também. Será que isso é duas pessoas que são chamadas pra política? Eu acho que sim, Porque acho que eu tem um amava chamado. TV Câmara, meu Deus, ficava assistindo É, quando era adolescente, e todo mundo, nossa, vai fazer outra não é? coisa, vai procurar o que fazer. O povo fica assim, admirado. Uai, mas É. você gostava E de mulher, né? mulher, então. E aí eu me vi ali, e eu tinha curiosidade de entender sobre partidos, Aham. sabe? Eu ficava assim, babando quando eu via as pessoas conversando, A né? gente, E eu nosso achava hobby, partido. interessante. Aí eu falava, eu quero aprender, um dia eu ainda vou aprender. Porque assim, deputado fulano de tal, do partido tal, fulano de tal, do partido. Eu falei, gente, como é que as pessoas gravam tudo isso? Aí eu ficava, né? Aham. Aí eu comecei a estudar, ter curiosidade, né, mais sobre aquilo. E aí, no segundo pleito, me convidaram novamente. Lá eu disse, eu quero você. Aí eu comecei a envolver de novo no partido, né? Aí eu comecei, me deram a tesouraria do Hum. partido. Eu era tesoureira do partido, cuidava de candidatura e tal. Não, você tem que ser candidata, você foi candidata na outra, foi muito bem votada, a gente precisa de você e tal. Aí eu. Sabe, quando eu me vi, já estava no palanque pedindo voto, com microfone, na rua, e fazendo campanha. Falei, gente, não tem jeito comigo mesmo, não. Aí ganhei a eleição. Ai, que legal. Ganhei a E qual eleição. que é a sensação de ganhar uma eleição? Ai, gente, meu Deus do céu. A Assim, emoção, você quando não você vê os consegue nem votos. explicar. É? Porque é uma adrenalina tão grande, Joyce, ali na contagem dos votos, É. a urna. Ai, Jesus, E parece que aí? seu coração vai Aí sair vai fora sair do pela peito. boca. Aí eu, meu Deus do céu, aí tá, foi um, entendeu? Aham. Já foi o primeiro, aí vai o Nossa. segundo. Ai, meu Deus, será se eu vou, será se eu tô dentro? Só que assim, a gente consegue tantas pessoas que conectam com você. Aham, sim, é Aí eu gostoso. tenho um amigo que trabalhou comigo no Senado,
E ele foi lá para minha casa, ligou o computador, e eu não esqueço até hoje. E aí começou a fazer os cálculos, né? Você tá dentro, Látia, você tá dentro, tá dando certo. Sabe? Ah, Calculando ali, já antecipando, né? ai, meu E assim Deus. começou a empolgar, aí a equipe, o grupo, todos naquele, né, expectativa. E deu certo, meu Deus do Ei, céu, pensa. chorando. Ai, saiu todo mundo doido, e tal, para comemorar já, sabe? Foi assim, Eu vou aquilo chorar de... de emoção, gente. Você Porque, Joyce, é é muito tão bom. difícil, É, eu sei. é tão difícil, Joyce, Olha o que eu tô pra chorando. vida. O povo vai ficar rindo da gente. Mas é só quem já Quem passou, passou aham, sabe? sabe o quanto que é Aham, difícil. aham. Porque a gente fala assim, a vida política, ela é muito difícil para as mulheres. Então, você enfrenta o machismo, É, você enfrenta a discriminação, tudo. E eu tive que ter muita coragem, entendeu? Se você vê que hoje você já vê e antes, como que não era? Muito pior, era entendeu? difícil. Então, Era assim, difícil. e eu levantei uma bandeira muito forte, que era a bandeira, né, da mulher, né? Aham. Que como mulher sempre tive essa bandeira. Então, eu não podia deixar, né, de levantar, e fui muito discriminada enquanto a isso, mas assim, é o que eu falo, era propósito de Deus mesmo na minha vida, né? Porque uma pessoa que não tinha condições, né? Não tive apoio financeiro, Campanha dura. campanha difícil mesmo, sem condições. Nossa, várias recordações de momentos de empurrar carro, carro sem bateria, sabe? Tudo. Lutas, assim, muita dificuldade de você falar, meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas quando Deus tem propósito, ele realiza. É Né? verdade. E aí foi muito bom meu mandato, Sim, executei com marcou, né? muita. É, o lema dela era pescar, como é que é? Ela disse, O meu é, lema inicial era ensinando a pescar. ensinando a pescar. Porque eu trabalhava muito com a questão de capacitação. Aham. Eu tenho um bairro lá que eu trabalhei bastante, a gente alugou um espaço, nós tínhamos computadores, né, tudo, sala de aula, onde a gente tinha as pessoas que davam o curso de informática, né, capacitando para o mercado de trabalho. Então, como eu já fazia esse trabalho antes, né, com político aqui em Brasília, né, a Uhum. gente fazia esse trabalho de encaminhar para o mercado de trabalho, a gente deu continuidade lá, né? Então, assim, através desse trabalho, foram muitas pessoas para o mercado de trabalho. A gente conseguiu ajudar a dar dignidade do emprego. Porque eu falava, gente, as pessoas me pediam o dinheiro do aluguel, me pediam Aham. um dinheiro de uma cesta básica, uma conta de água, uma conta de luz. Eu falei, olha, hoje eu te dou, mas e amanhã? É, Né? E a educação para os seus filhos, e a qualidade, né? E a saúde, a qualidade de vida, né? é. Então, assim, o que eu mais eu posso te dar é uma capacitação e o quê? E uma porta aberta no mercado de trabalho. Né? E Então, é isso que assim, impacta as vidas, né? isso marcou muitas vidas, muitas pessoas hoje. Que tem Muda a realidade. e tem essa gratidão até hoje, que eu encontro muitas Ah, pessoas hoje, essa gratidão. Então, assim, marcou muito a minha trajetória, minha vida, assim, de todo o trabalho que eu fiz, né? A gente volta aqui, eu tô te falando lá no tempo, e a volta, né? gente, e assim foi, aí tive a oportunidade de sair candidata a deputada estadual, né? Aham. O partido, você sabe, né? Precisa de completar e, enfim, Laodiceia precisa da candidatura, né? De candidatura estadual, e aí o presidente nacional do partido me intimou mesmo. Eu falei, vamos lá, vamos mais uma vez. E, assim, foi uma experiência fantástica também, né? Então, e aí depois, reeleição, ganhei, né, quase o dobro de votos e foi muito boa a experiência, levantei a bandeira mais ainda firme com a questão da Das violência mulheres. contra a mulher, Aham. né, a defesa das mulheres. O meu segundo lema já foi em defesa das mulheres mesmo, porque eu fiz um trabalho no meu mandato hoje Sim. mesmo em cima disso, né? E, e consegui realizar, hoje nós temos na cidade toda a rede de enfrentamento à mulher, graças a um Olha. trabalho que nós construímos, né, lá atrás. Aham. Então, era só eu e outra vereadora, duas vereadoras, né, mandato na Uhum. época. Mas nós conseguimos colocar a Patrulha da Mulher, né? A primeira Uhum. patrulha no município foi um trabalho nosso. Eu recordo que nós conseguimos fazer a plotagem, eu doei o celular da patrulha, né? Era uma figura bem bacana, era uma Blazer na época.
e começamos a Patrulha da Mulher. Nós temos a Delegacia da Mulher, inclusive foi o meu primeiro projeto na Câmara que eu apresentei pedindo uma Delegacia da Mulher no município. Está lá, existe até hoje. Faço sempre visita, acompanhamento, né? Todos quem estava lá antes sabe da minha história, da minha luta, do meu trabalho junto à defesa da mulher. E do meu segundo mandato, a gente fez um trabalho de compromisso com o candidato a prefeito para a criação da Secretaria da Mulher, e assim foi criada a Secretaria do município, existe a Secretaria. Também a criação do Conselho Municipal da Mulher. Olha também que legal, fez um grande trabalho. Nós criamos também toda essa equipe, né, deixamos lá. E hoje existe toda essa rede, né, de enfrentamento à mulher no município, graças a um trabalho de construção. Né? E assim, eu me orgulho quando eu vejo pessoas hoje, secretárias, tudo no município, dando continuidade a esse trabalho. Não deixar, né, morrer, né? E tá ali, a gente se orgulha. Eu andava, Joyce, eu fiz um folder da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha resumida, porque é muito difícil a lei, as mulheres entenderem. Nem todo mundo quer pegar uma lei e ficar lendo, entendeu? Eu fiz um resumo, e aí eu andava, eu distribuía, eu fazia blitz educativa, eu parava ônibus, entendeu? Os carros na entrada do Lago Azul, na entrada do Pedregal, né? E fazia esse trabalho, distribuição da Lei Maria da Penha. Eu sempre falo que nós temos uma missão como líder de levar o conhecimento. As mulheres precisam ter conhecimento. Sim. Não adianta que você vá a lugar nenhum se você não tem conhecimento. Então, muitas pessoas falam do empoderamento, tem gente que não gosta de falar essa palavra, mas eu falo empoderamento, que empoderamento vem o quê? Através do conhecimento. Quando a mulher tem um conhecimento, ela tem o poder de denunciar, o poder de não ficar calado, o poder de falar, de abrir a boca, entendeu? Por quê? Porque ela tem conhecimento. Quando você tem conhecimento, você tem o quê? Segurança. Né? Então, é justamente isso que é necessário hoje. Então, eu fazia isso, eu andava na minha bolsa. Então, sempre tinha uma cartilhazinha. Não saía ninguém do meu gabinete se não saía com a Lei Maria da Penha. Ou homem, mulher, quem fosse, levava. Eu acho, assim, só acho, tá? Que você tem que vir aqui de novo para contar a próxima etapa. A história tem muita história. É muita coisa. Mas assim, a gente tá no final do nosso podcast. Gambito da Rainha passa tão rápido, né? Meu Deus do céu. Tem que vir aqui, segunda vez, viu, gente? Vai ficar devendo. Mas eu quero que você fale para essa mulher que tá ali te escutando, que não se sente capaz. O que você quer deixar de legado para essas mulheres aí que estão nos escutando hoje? Mulheres, falo no plural porque nós sabemos que as mulheres, hoje, elas precisam dessa palavra, dessa motivação. Primeiro lugar, Joyce, eu passo para as mulheres se posicionarem. Nós temos que nos posicionar. Os espaços de poderes, eles existem, eles estão aí. Os espaços para as mulheres também, eles existem. Mas nós temos que ocupá-los. Nós temos que nos posicionar com voz, com vez, porque nós temos. Agora, eu falo uma coisa, jamais recuar. Se você tá e você está ali, você tem a oportunidade, não deixe de falar, não deixe de se posicionar. O Gambito da Rainha é uma oportunidade, é dar voz às mulheres, viu, Joyce? Quando eu te parabenizei aqui no início, é isso, é dar voz às mulheres. E as mulheres precisam disso. Tem muitas mulheres, às vezes, que estão em espaço de poder, mas ficam em silêncio. Nós não podemos, nós temos que nos posicionar. Sempre que eu falo para minha amiga, quando nós estamos nos eventos, Joyce, fala. Nós temos que usar o microfone, nós temos que usar a nossa voz, que é a nossa voz que vai fazer a transformação, que vai nos levar muito além e que vai fazer a gente alcançar aí muito mais espaços. É através da nossa fala. Então, mulheres, se posicionem. Use sua voz para mudar, para transformar outras mulheres. É isso aí. Usem a sua voz para transformar outras mulheres. Palavras de Laodiceia, maravilhosa. Isso. Quero te agradecer por estar aqui no Gambito da Rainha. Você é muito bem-vinda. Quando você quiser vir aqui, é o seu lugar, seu espaço de fala. Eu amei aqui, tá tão gostoso. Então tá, gente. Um beijo grande e até o próximo. Beijos.